Meu amigo, minha amiga, vascaíno e vascaína, eu peço licença para falar com você nesse exato momento. Eu ouvi inúmeras coisas aí com relação ao que aconteceu ontem. Levenciano prometeu um reforço, embora ele não tivesse falado em nomes. Eu ouvi todo mundo e agora eu preciso falar. Meus amigos, o Levenciano, ele é um candidato. O Levenciano, ele não pode fazer contratações em nome do Vasco da Gama. Eu estou falando isso há 2 semanas. Não é reforço para o Vasco, é um contrato de exclusividade entre Levenciano e o jogador. O Vasco da Gama não tem nada a ver com isso. De maneira irresponsável, colocaram como se fosse reforços Levenciano e algumas pessoas que fazem conteúdo de Vasco da Gama, para enganar, para ter audiência. Eu fiz questão aqui de todos os vídeos que eu fiz de colocar aspas, porque hoje chegar aqui nesse sábado e culpar o Levenciano tão somente não é justo. O Levenciano não falou que fechou com o Balotelli. Isso eu estou falando de 1 semana atrás. Teve canal aqui no YouTube que colocou que fechou com o Balotelli. A culpa é do Levenciano? A mesma coisa, em momento nenhum foi dito o nome do Yaya Touré. Especulou-se. E olha, vamos combinar, fazer especulação no momento que o Vasco da Gama passa por uma crise financeira enorme, com funcionários que, embora receberam ontem, na sua grande maioria, há meses, passam por necessidade, isso é deboche. Isso é deboche. Acho que o Levenciano tem que pegar isso e que isso sirva de lição. Porque o maior projeto para o Vasco hoje é você ser oposição a essa diretoria que está aí e está acabando com o Vasco. O Vasco sendo roubado dia após dia. Os vascaínos, na sua grande maioria, não se preocupam e estão desviando o foco. Ouviu, Levenciano? Você está desviando o foco. Porque você, como advogado, você como candidato, você deveria fiscalizar o Vasco da Gama. Faltam 7 meses ainda para esse presidente sair do Vasco da Gama. Então eu acho que tudo isso é irresponsabilidade do Levenciano. Camarada chegar aqui e ficar se fazendo de vítima, colocando só a culpa no Levenciano, não está certo também. Porque nessa ondinha todo mundo embarcou
dizendo que Balotelli foi contratado, dizendo que Yaya Touré foi contratado, dizendo que tinha 12 jogadores negociando com o Vasco da Gama. Todo mundo deixou de lado a dificuldade que está acontecendo hoje com o Vasco da Gama. Para quê? Para especular. Levenciano, eu não vou te julgar, mas perdeu moral comigo. Muita. Agora, tudo que eu falei com relação a você, eu continuo a dizer. Hoje no Vasco da Gama, não tem ninguém à altura para presidir o Vasco da Gama. Não tem. O meu papo aqui ele é reto com os meus inscritos e eu mantenho aquilo que eu falo, mesmo se eu errar. Porque eu não sou covarde. Não é certo você entrar numa live ao vivo lá do Cordela e você pedir vinho e agora ficar se fazendo de vítima. Então, eu vejo muita nojeira no Vasco da Gama, não é só por parte de candidatos, não. Fazer um vídeo aqui sentado falando para vocês que, que a culpa é só do Levenciano. E quem propagou essa mentira toda? Sabendo que ele não é presidente do Vasco, sabendo que ele não pode assinar contrato. Isso é uma coisa que é hipotética. Então, meus amigos, abrem o olho com aquilo que vocês ouvem, com aquilo que vocês leem. Quem quiser ficar chateado comigo, fica chateado comigo. Agora, o torcedor do Vasco ele tem que estar com os olhos abertos para tudo que está acontecendo aí. Para tudo. Talvez da minha parte eu tenha errado de ter confiado tanto no Levenciano. Estou aqui assumindo o meu erro, a minha parte da culpa, como vários deveriam ter assumido a sua culpa e o seu erro. Vários. Repito, Levenciano não falou: Balotelli, seja bem-vindo. Ele não fez capa de vídeo para poder falar isso, não. Ele não fez capa de vídeo para falar que o Balotelli estava fechado. Então acho que a gente tem que separar muito bem as coisas. Muito bem as coisas. Então está aqui o meu desabafo. Eu sou um cara que eu não gosto de covardia. E estamos juntos. Vasco neles. Valeu.